Staycast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um Staycast aqui. Hoje eu tô com duas pessoas aqui que eu tenho que apresentar, porque em primeiro lugar vai ser o co-host aqui, Dorgival. Para quem não conhece Dorgival, corretor de imóveis, atua hoje, saiu da Econ na verdade, está agora onde? Na Vibra? Se hoje eu tô na Vibra Construtora. Vibra Incorporadora, né? Ela é construtora também, a Vibra? É Vibra Incorporadora, desculpe. Vibra Incorporadora. É incorporadora. E o Dorgival, você vai ver, é um humor bem gostoso, assim, ele gosta de brincar. E você pode ficar à vontade aí, ô Dorgival. Fala o que você quiser. É isso aí, pessoal. Obrigado, Jefferson, pelo convite. O que eu puder agregar aqui hoje, pode contar comigo, é claro, na melhor forma do Dorgival de ser. Então vamos. E eu também tô aqui com o Eduardo. O Eduardo é um fenômeno. O Eduardo é o Noé da geração de hoje, né? Esses caras que são de tecnologia, são entusiastas, que ama realmente a tecnologia, que desenvolve coisa para o mercado imobiliário. A gente tem que aplaudir, porque são pessoas que realmente querem enriquecer, quer agregar, quer ajudar no mercado imobiliário. Quem que é o Eduardo Luiz? Atualmente, uma das 100 personalidades mais influentes do mercado imobiliário. Você participou daquele prêmio, Eduardo, lá? Que teve lá do Gustavo Rangel, da galera lá do... Na verdade, quem começou foi o Sérgio Lander, Sérgio né? Lander, isso. Que fez. Ele ganhou esse prêmio, né? Os 100 mais influentes do mercado imobiliário. Especialista no mercado de locação. Ele é criador da Alu OK, que oferece um serviço de gestão completa de contratos de locação, incluindo também o atendimento de inquilinos, análise de crédito, assinatura de contrato, cobrança de aluguel e gerenciamento na inadimplência e manutenção também do imóvel e da devolução. Em outras palavras, a visão 360 do mercado de aluguel. Você não precisa fazer nada, corretor. Só jogar a bola pro Eduardo e o Eduardo faz tudo. Literalmente. É isso mesmo, Eduardo? Mais ou menos literalmente isso, né? Eu acho que a solução é o seguinte, só para primeiro prazer. Seja bem-vindo, Eduardo. Primeiro, obrigado pelo convite. Dorgival também te conhecendo aqui, já vi você também na internet. Então, assim, prazer estar com duas pessoas impolutas aqui do segmento das mídias sociais e principalmente do mercado imobiliário. Eu acho que o que a gente tem que deixar claro aqui é o seguinte: muito se fala sobre a locação, mas pouco se coloca na mesa do que está acontecendo de fato com a locação. E acho que um pouco desse movimento nosso aqui é desmistificar, primeiro ponto, que a locação é um problema e a gente trouxe a solução para que isso não seja mais problema. E segundo, entender o que está acontecendo com esse mercado chamado locação, porque isso é uma realidade, já não é mais uma tendência. Então, o que a gente criou é uma startup para voltar para o segmento das imobiliárias que atuam ou não atuam com locação e também com aqueles corretores que têm aí na sua autonomia a relação de poder também atuar com locação. Dorgival, a gente sabe que o mercado de locação ele tem uma grande fatia aí na economia e uma questão assim, muito grande. A gente percebe que hoje é muito mais, as pessoas alugam muito mais imóvel do que vendem imóvel. Sem dúvida nenhuma. Hoje está muito mais fácil o acesso para a locação do que o imóvel para venda. Vamos fazer o comparativo. Você tem aí a burocracia para você comprar um imóvel. Quem te entrega um imóvel hoje em 48, 72 horas? A locação. Porque a venda não te faz isso. Então, a locação é o acesso mais fácil e até mais rápido para você, de fato, residir. Ainda que você não vá residir por anos a fio naquele imóvel, mas ela é momentaneamente uma relação que ela te dá o acesso ao imóvel. No Brasil, Dorgival, eu queria te perguntar isso, eu vou deixar o cara hoje no estreito. Vamos deixar, Dorgival? Vamos deixar na parede, né? Prensa aí, prensa, espreme. No Brasil, a gente sabe que o método déficit habitacional é gigante. Existe uma política no Brasil hoje para primeira moradia que é admirável. Sim. Em outros países. Tem muitos governos que vêm para o Brasil para entender copiar, né? O aluguel do Brasil, você acha defasado, assim, no sistema de tecnologia? Porque a gente sabe de short stay, long stay, aluguel de cartão de crédito. O Brasil, como é que você se coloca, assim, em questão de aluguel hoje? Eu acho que o Brasil hoje ele tá amadurecendo, acho que eu vou usar essa palavra. O Brasil está se amadurecendo em relação à locação. Pouco se falava de locação. Inclusive, a gente tem hoje os donos dos imóveis que pouco oferecem imóveis para locação.
Então, tanto que hoje o mercado, para quem não sabe, o mercado hoje de locação, ele tem um problema crônico, que é estoque. Não tem estoque na prateleira hoje. Por isso, inclusive, que esse é um dos fatores primordiais que a locação está crescentemente, nos últimos quase 3 anos, ela vem crescendo exponencialmente o valor dos preços. Hoje, o valor da locação, de acordo aí com o FIPSAP, ele está 6 vezes maior do que a inflação e 3 vezes maior do que o índice de valor do preço de venda. Então, eu acho que a locação ela é uma oportunização que está acontecendo. Eu acho que cada vez mais isso tende a ser uma tendência, uma realidade, mas tem muita coisa para ser feita, Jefferson, justamente no que você falou. A gente está trabalhando no modelo mental e no modelo operacional da mesma forma que a gente trabalhava há anos. A pandemia ajudou muito? Ajudou, mas os modelos mentais continuam os mesmos. Então eu falo muito o seguinte, as imobiliárias têm que entender que elas estão envelhecendo, mas não é envelhecendo na idade, elas estão envelhecendo no setup, no mindset delas. E elas precisam mudar isso, porque se elas não mudarem, outros mudarão e vão ocupar esse território. É simples assim. Então quando você fala, por exemplo, da dificuldade, hoje você tem grandes empresas, players do mercado que atuam correlatos à locação, que estão contribuindo muito para esse processo, seja na sistematização, seja na área de seguro, na área de garantia locatícia, que hoje é uma tendência das pessoas também fazerem garantia locatícia. Então tem muita coisa sendo desenvolvida, mas não tem uma solução única como a nossa, que entrega, seja para a imobiliária com ou sem locação, ou para o corretor que quer atuar com locação, de uma forma objetiva. Então a gente acaba aglutinando isso num único local para facilitar de fato a vida da imobiliária ou do corretor, focando na relação do trabalho e deixando ela com o relacional, o que é muito mais fácil para ela, porque isso é a origem dela. Legal. E eu queria te perguntar, assim, a gente sabe que existe vários exemplos, assim, de alocação, né? O seguro fiança, Isso. o capitalização. Isso. Qual que é o método que você acredita de locação que é mais eficaz? Vamos lá. A gente tem uma lei do inquilinato, né? Essa lei do inquilinato, se ela está defasada ou não, aí eu não sou a melhor pessoa para ser o juiz de valor disso, porque aí seriam juristas. Mas a lei do inquilinato, ela fala que você tem basicamente 3 modalidades, né? Você tem o fiador. É a modalidade, é a palavra certa. Você tem 3 modalidades. Você tem o fiador. Esse fiador hoje, inclusive, você tem um fiador profissional, já institucionalizada essa figura. Você tem a caução e você tem o título de capitalização. Então, ou seja, são essas modalidades que são aceitas. Só que, assim como aconteceu com os taxistas, que surgiu a Uber, surgiu também o modelo de garantia locatícia. Que é o Quinto Andar foi o pioneiro. Que foi o pioneiro. Vamos dar crédito para eles aqui. Total, porque eles desbravaram o cenário assim como o Crédito Pago, que é da Loft hoje. Ou seja, eles desbravaram um cenário que até então ninguém estava observando para ele. E aí nasceram várias outras empresas hoje que estão garantindo também. Só que é um ponto importante. Aqui, de acordo com dados do Secov São Paulo, por exemplo, 42% do que é feito de locação ainda é feito no modelo de caução e fiador, pessoa física. Quantos por cento? 42%. Nossa, metade. Só 11% são feitos com seguro fiança. Tem muito a crescer então, ainda. Perfeito. E esse acho que é o cenário que todo mundo está enxergando. Por quê? Tem um oceano azul a ser explorado aí. E acho que é isso um pouco que as imobiliárias estão começando a entender. E isso vai facilitar muito a vida para quem alugar. O seguro fiança é como se fosse um 13º? Ele é como se fosse um aluguel a mais. 3 aluguéis. Ele chega a depender do tipo de cobertura, porque cada tipo de seguro ele tem uma cobertura. Um vai cobrir 30 vezes o valor do aluguel, o outro vai cobrir 18 vezes o valor do aluguel. E isso é cobrado pela maioria das seguradoras um percentual sobre o seguro, ou sobre o aluguel. Então, você tem um aluguel ali de R$1.000, ele vai te cobrar próximo de R$100, R$150 a mais para você estar garantido. Então, sim, fica próximo aí de um valor, um 13 avos a mais que você vai pagar 13 vezes e não 12 vezes no final de um ano. Entendi. E geralmente o seguro fiança é por 30 meses de locação. Isso. Mesmo que o inquilino entregue o imóvel antes de 12 meses, agora vai ter que pagar a multa. Existia antes, 30. você podia contratar o seguro anualmente. Agora as seguradoras estão fazendo esse processo de te dar garantia por um período maior. Entendeu? Mas isso é uma característica que está acontecendo, é assim, a imobiliária ou quem milita na área da locação tem um portfólio hoje, Jefferson, que há 5, 6 anos atrás ela não tinha. Sim. Então está muito mais fácil para você, inclusive, alugar sem a caução e sem o fiador. Obrigatoriamente onerando aí o inquilino, mas aí vamos lá. O inquilino prefere ter uma dor de cabeça de tentar arrumar um fiador
que às vezes é um parente, dá dor de cabeça, Que é difícil, né? difícil, complicado, ele vai tirar 3 meses de aluguel e colocar no bolso agora, Também é pesado, né? Acaba sendo pesado. fica pesado. Então, para ele faz ali na balança. E outra, esse cadastro ele é feito às vezes por determinados garantidores e seguradores em questão de minutos. Então, é muito mais cômodo para ele já tem um CPF pré-aprovado com o limite da locação que ele pode fazer, e a imobiliária também, com o locador, se sentir inseguro que tem alguém que vai garantir aquilo ali. E Eduardo, e é bom falar também que tem uma proteção muito boa, né? A cobertura do seguro. Sim, eles são feitos para isso. Resguardado de muita coisa, né? E a sugestão que eu dou aqui sempre para quem está operando ou vai operar na locação é procurar bons parceiros esses que já estejam validados e não aventureiros aí, porque tem muitos, tá? Então tem que tomar também bastante cuidado aí, porque tem muita gente que está entrando nesse mercado, mas ainda não foi validado. Sim. E muita gente que está fazendo aí um seguro, uma garantia locatícia, num preço ainda muito aquém ao que o mercado está precificando. Então a gente tem que tomar cuidado também. Que a conta chega depois, a porque bomba o estoura. sinistro, uma hora, quando ele chegar, vai cobrar o preço. Então a Sim. gente tem que tomar cuidado com isso. Porque uma coisa é fazer hoje, daqui a pouco, 12 meses, vai ter o sinistro. E aí, será que essa pessoa vai ter a garantia de fato? Será que ela vai pagar quando der esse sinistro? Vai recompor o imóvel quando o inquilino sair? O perfil de crédito é muito importante. Eu tinha um perfil de crédito no quinto andar quando eu cheguei em São Paulo, Jefferson, e em menos de 48 horas eu estava com o contrato pronto, assinado, só fiz chegar no imóvel, pegar a chave no colizinho que deixa em cima, Exato. e entrei no imóvel. Exato. Pronto. Eu acho que esse é um critério importante que você falou. A gente está vendo que nos grandes centros, e principalmente para um tipo de nicho de pessoa, isso vai ter muito som. Mas eu acredito muito ainda na relação do ente. Isso é muito próximo, porque se você não aluga, vai ter uns 300 querendo alugar aquele mesmo imóvel. Exato. Então você aceita essa modalidade, porque primeiro é cômodo e segundo é uma necessidade. Se você não fizer isso, outro fará. Tem filha esperando por você sair da frente. Exatamente. Agora, em praças onde você tem ali imóveis ainda disponível, há que se haver a relação do corretor ou da imobiliária. Porque é um relacional da informação. Esse imóvel é melhor para você, esse preço de aluguel cabe no seu bolso. Então é importante ter esse relacional, porque no fundo a gente está falando de pessoas, a gente está falando de sonho, a gente está falando de moradia. Sim. Então é importante a gente ter esse relacional. Você fez lá a questão toda burocrática, mas depois você vai querer falar com alguém. E não tem isso. Esse aqui é o ponto. Eu acho que é o Esse gargalo aqui é o ponto. maior da tecnologia. Esse aqui é o ponto. Porque até os próprios proprietários, eu tenho amigos que eu sempre indico, falam, não, coloca lá, eu tenho uma imobiliária, eu não trabalho com aluguel, Sim. e eles falam, mas Jefferson, é uma burocracia de falar com os caras, sempre é chatbot, robô, falando, e as pessoas não querem isso, né? Não investe em tecnologia se não tiver um ser humano por trás para atender a velocidade que a tecnologia exige, Exato. né, por exemplo. Eu acho que tem que haver aí um balanceamento, porque a gente tem que entender uma coisa, não dá para a gente tratar desiguais da forma igual. É verdade. E aí é que é a confusão. Porque quem quer fazer essa área de tecnologia é um inquilino, não é o locador. Sim. Então não adianta eu entregar uma tecnologia para todos, sendo que todos não acessam a tecnologia, ou o principal não querem ter tecnologia. Então o principal aí é o seguinte, eu preciso tratar os iguais de forma desigual. Então, se o inquilino é jovem, ele quer tudo pelo WhatsApp, ele faz tudo aqui agora e tudo, eu entrego essa modalidade. Mas o locador, ele quer saber quem que é o Jefferson, ele vai entregar um patrimônio para o Jefferson, ele quer saber quem que é o Jefferson, quer saber onde é que o Jefferson está, qual que é o endereço do Jefferson, ele já alugou para alguém, como é que ele está. Ele não vai entregar esse imóvel se ele não tiver essa garantia, se ele não tiver essa segurança. E aí é que se confunde. Trata-se o locador como se ele fosse um jovem. E o locador não está propenso a isso. E a geração ainda ela não virou total, né? Não. Tem muita coisa ainda Não, a gente está falando aí que, eu vou chutar um número, mas esse número existe. Mais de 50% dos imóveis que estão hoje disponíveis estão ainda com a geração Baby Boomer, que é a geração acima de 50 anos. Olha isso. Então, quem disponibiliza o imóvel ainda é uma pessoa que tem outras necessidades. Então esse cara ele quer uma outra relação, ele não quer, ele até tem afeito à tecnologia, mas para o patrimônio dele, ele tem uma outra, ele quer segurança, ele preza pela família, então são outros arquétipos. É diferente do pessoal, por exemplo, da geração X, Sim. que está ali no meio do caminho, que transita nessas duas áreas. Mas quando você vai para a geração milênio e a geração Z agora, esquece. Você falar com o cara, você tem que ir lá na imobiliária, pegar a chave, você tem que ir lá na imobiliária para poder fazer isso, esquece. Não tem essa. Agora, tem que haver essa correlação. Eu acho que sem tecnologia a gente não escala, sem tecnologia a gente não faz. Aí, vamos parar.
Eu pensei até que era propaganda sua. Não é não. Imaginei também. Vamos lá. Eduardo, e você imagina que, por exemplo, as startups criassem um aplicativo de locações, por exemplo, quando eu sou uma pessoa que tem 60 a mais, colocasse a minha data de nascimento lá, automaticamente um robô dissesse assim, olá, senhor Jefferson, já se identificando como um ser humano. Porque o jovem é mais fácil preencher aqueles formulários Sim. imensos que os robôs nos pedem. Mas se eu colocasse a minha data de nascimento para fazer um cadastro, por exemplo, e quem estivesse do outro lado já sabesse que era uma pessoa 60 a mais... Total, tem total sinergia. E aí tem um outro ponto que vai ajudar muito nisso. A IA tá chegando agora. Eu acho que facilitaria E a muito, IA sabe? agora vai mudar radicalmente essa relação do que a gente entende como bot. Porque a gente está falando de bot como algo assim muito pragmático e muito bitolado nessa relação. Diz que um para isso, dois para Arcaico, aquilo. né? A Google acabou, o GPT lançou o 4.0 agora que você conversa. É geracional, você está conversando aqui agora como se fosse uma pessoa. Então Humanizado. você está totalmente. Então você não tem mais a diferença. Já tem empresas hoje que estão transitando no pré-atendimento no WhatsApp que você acha que você está falando com uma pessoa, e na verdade é um. E é que é um melhor ser humano, que é melhor que ser humano ainda. muito, porque ele tem muito mais informação, Você ele precisa carrega das essa característica. respostas, né, Ele ali. carrega essa característica, você vai imputando ali as características. Pô, 60 anos quer fazer o quê? Ele quer mais segurança. Então, eu vou ter um Exato. outro tom de voz. Eu vou ter uma outra forma de responder. É diferente que se você escrever 3 linhas para essa garotada nova, você já está escrevendo demais. Então, é uma outra forma de... O cara quer saber preço, valor do aluguel, o que ele tem para fazer para alugar. Ponto. É só Sim. isso. O outro não. O outro ele vai querer saber aonde, que forma que é, como é que é, onde que te conheceu, como é que foi. Então, uma outra forma. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas a era da desinformação que a gente vive hoje, porque nem tudo é verdade. Hoje tudo que a gente vê, a gente tem que sondar para saber se é Sabe se é verdade. É verdade. E é uma era que eu acredito assim, que é uma geração muito... A gente vive hoje assim que até as verdades você tem que se checar para ver se é verdade. Total. Porque o nível de informação e desinformação que a Total. gente tem é muito grande. Né? E quando a gente fala de pré-atendimento ou atendimento, é interessante, né? Eu também uso o ChatGPT e eu comecei a condicionar o ChatGPT a responder só aquilo que eu quero que ele responde. Porque se você deixar ele aberto Ele lá, amplia demais. Né? amplia muito. Mas a gente percebe que o nível de relevância de entrega que ele entrega é muito maior do que qualquer pessoa. Total. Mas é perigoso, Eduardo. Não, é perigoso, mas aí é aquele negócio. Vamos lá, vamos correlacionar. Para tudo na vida, você tem a curva de aprendizado. Sim. Né? Então a gente está falando aqui de um modelo de negócio, seja ele num celular, seja ele numa máquina de escrever que passou para o computador, que todas as vezes que houve essa mudança, houve também um sentimento de que será que vai funcionar? Será que eu vou dar crédito para isso? Será que isso vai... Eu não penso assim, eu acredito que vai funcionar. Vai funcionar. Então, o que a gente tem que dar nesse momento é a curva de aprendizado. A gente tem que dar o crédito para a curva de aprendizado agora. É aquela curva de inovação, né? Sim. Então, assim, se a gente fosse falar hoje para o mercado de... Vamos pegar um exemplo aqui que acho que cabe. Fotovoltaico. Vamos falar de fotovoltaico há 10, 15 anos atrás? Que ninguém acreditava. Ah, cheio de chamar de maluco. Porque como é que você vai colocar, Jefferson, um fotovoltaico na sua casa, custa o preço de um carro? Não, pelo amor de Deus, daqui 30 anos você nem vai estar vivo. Será que esse negócio vai funcionar mesmo? Que o payback disso era acima de 10, 15 anos. Sim. Olha o que está acontecendo agora com o fotovoltaico. O governo regulamentou para poder... Agora, quem não tem o fotovoltaico está fora da mesa. Sim. Porque o bacana agora, e até o financeiro, o econômico, é você ter o fotovoltaico, porque ele economiza. Sim. Então, mas isso era uma coisa que, de uma certa forma, era pintado. Então, por isso, quando a gente fala da gestão da locação para as imobiliárias ficam... Mas como assim? Você vai fazer o que eu faço? Você vai pegar na mão de que eu estou pegando? Não, eu não quero fazer absolutamente nada do que é o seu core, porque eu não sou uma imobiliária. Sim. Mas aquilo que você precisa largar, e precisa mesmo, porque você precisa ganhar eficiência, a gente está aqui para poder te auxiliar. Então esse que é o ponto. Você tirou uma sacada aí que eu gostei muito, assim, e eu queria dar um adendo nisso. A mesma coisa aconteceu com a Uber quando veio os taxistas. Os taxistas falaram, não, vai tirar meu pão de dia. Perfeito. E não tirou, aumentou, potencializou para todo mundo. E olha só que Inclusive, coisa. Eu vim de 99 no aplicativo do 99 de táxi. Sim. Porque já tem os táxis dentro do 99. Isso, exato. Potencializou para todo mundo. E olha que coisa bacana que aconteceu com o taxista. Eu gosto muito de andar também de táxi.
O taxista pichou isso de uma forma tal, teve um levante, todo mundo levantou essa bola e tal. Mas quando o Uber chegou, vamos lembrar aqui um pouquinho, vamos retroceder um pouco. Quem era o Uber quando o Uber chegou? O Uber era balinha, água, Ar-condicionado. abria a porta, você tinha os carros literalmente Padrão high level. todos limpos. No Então, chofé particular. era muito bacana você chegar de Uber. E talvez ali foi a virada de chave, porque as pessoas queriam isso, mas era uma latência, mas ninguém falava. Só que o que está acontecendo hoje? Você vai para o taxista hoje, como é que o taxista hoje está se Outro posicionando? nível. Então você entende que quando você tem um contraponto, você sobe a régua? Sobe. O que seria das imobiliárias hoje se não fosse o quinto andar? Vamos falar real aqui. É que o novo tem que ser apresentado, senão não vai ter mudança, tá? Eu digo experiência, eu trabalhei em bancos por 10 anos, 7 no Itaú, 3 no Santander, eu era gerente. Quinto dia útil, fazia fila no quarteirão com senhoras de eu tenho que ir pro caixa porque eu gosto de conversar com a moça do caixa. A pandemia antecipou 10 anos de evolução Exatamente. tecnológica. Quando menos esperamos, cadê as filas? Isso. Hoje eu estou fora do banco, porque a tecnologia foi tão rápida que essas pessoas que diziam que não iam se acostumar em acessar um aplicativo porque era perigoso, hoje todas elas estão no aplicativo dentro das suas casas. Você imaginou que no Brasil a gente tinha, aí eu estou falando dados de 2020, uma desbancarização da população na ordem de 45%? Nunca. Ou seja, 45% da população não tinha uma conta em banco. E Exato. olha o que os bancos digitais fizeram, gente. Aumentou Então- o Nubank. O Nubank hoje é muito maior que Itaú. Então nós maior vamos- O Nubank forçou as instituições tradicionais a abrirem bancos Perfeito. digitais. Então, de uma certa forma, isso é positivo, porque você te força a sair da sua caixa, da sua zona de conforto. Porque se você não sair, alguém está fazendo. É. Então, tudo bem. Ah, imobiliária, você não quer fazer isso agora, Alguém não? vai fazer. Tudo bem, perfeito, mas alguém fará. Então, antes que alguém te mate, mate quem vai te matar. Ou seja, faça o que está se colocando na mesa, ainda que como experimento. Dê o voto de Exato. confiança. Porque essas pessoas que estão aí nesse modelo, no meu entender, arcaico mental, que eu chamo de envelhecidos, eles vão amanhã contar uma história. É simples assim, não tem para onde correr. A história nossa está contando diferente. E está acontecendo muito rápido. Está diferente de antigamente. Sim. Eu vou dar um dado aqui para vocês. A gente fez um histórico dos quinais de imobiliárias nos últimos 70 anos. A gente pesquisou quantas imobiliárias foram abertas nos últimos 70 anos. E a gente chegou à seguinte conclusão. Até 2012, 50% das imobiliárias que nós temos hoje foram abertas. Das próximas de 70 mil, 66 mil aproximadamente, alguma coisa disso. De 2012 a 2022, os outros 50%. Ou seja, Crescimento exponencial. em 10 anos, cresceu-se 5 vezes mais do que em 60 anos o número de imobiliários. Nós estamos colocando, de acordo com o Confesse, no mercado, todos os meses, 705 imobiliárias. Nascem todos os meses registrando no Confesse. São 3.400 corretores todos os meses, pingando, entrando no mercado imobiliário. E vocês estão entendendo que tudo vai ficar da mesma coisa? Esqueçam. Faça algo diferente. Isso Esqueçam. é muito legal, esses dados que você colocou aqui na mesa aqui, porque demonstra que se o corretor também não esticar, se o cara não aumentar o nível de consciência dele e elevar o conhecimento, ele vai ficar para trás. Vai, Eduardo. Por isso que ele precisa entender, e aí nós temos que fazer uma separação obrigatória, né? Você tem o corretor que está atuando dentro da imobiliária, então ele ali é um PJ, ele é um prestador de serviço, ganha ali uma comissão para poder fazer, uma captação para poder fazer, tem aí tem um institucionalizado já do mercado que paga para o corretor, mas ao mesmo tempo você tem um corretor autônomo, que é um cara que não quis ficar nessa relação e hoje está nessa relação de autônomo, vendendo aí lançamento, vendendo produto aí de produto secundário, né, que seria uma moradia que já houve algum morador, um imóvel usado, melhor dizendo. Só que esse corretor, ele está sempre fazendo a mesma coisa. Você chegou no ponto que eu ia debater em seguida. Eu nunca trabalhei no ramo imobiliário. Faz um ano que eu estou na imobiliária, no ramo de corretor autônomo. Só que todos os dias que eu chegava nos plantões, era a mesma cena. Era mais do mesmo. As pessoas chegam, sentam-se, faz o lambi-lambi e vai pra rua. Eu falei, não. Como que as pessoas conseguem fazer sempre a mesma coisa? Eu vou ter que fazer uma volta que ninguém faz. E se alguém faz, são poucos. Ou seja, gravar. Porque postar fotos de e-books na internet, todos postam. Perfeito. As pessoas têm que ouvir a minha voz, é claro,
E eu tenho que estar em todos os meios, porque Sim, os nossos clientes estão em todos os lugares. exato. Aí o que eu comecei a fazer foi aí que eu me tornei um pouco mais conhecido. Eu falava do projeto, apresentava os decorados, com brincadeiras, é claro, porque eu tô Sim. um pouquinho mais sério aqui. Mas eu falei, não, velho, esse é Você meu tá sério demais, Davi. esse é meu Esse não é o Dodgeball que a gente Não. conhece. esse é o meu jeito de ser, fazer algo diferente, porque já tem muita gente fazendo igual. Perfeito. E eu acho que é esse ponto é que faz com que a gente chegue aonde a gente está querendo buscar. Se a gente for fazer o mais do mesmo, eu vou trocar a estrutura da imobiliária da Maria para Joana. Não é isso que a gente está propondo. O que a gente está propondo é uma transformação do mercado imobiliário no que diz respeito à locação. Galerinha, foca na captação, porque esse hoje é o gargalo de toda imobiliária, de todo corretor. Quem tem estoque vai levar o jogo. E aquilo que é burocrático, aquilo que dá trabalho, aquilo que pesa, porque você pesa não é só no tempo, não, que é um bem preciosismo, mas você pesa porque você tem que ter sistema, você tem que ter estrutura, você tem que ter software, você tem que ter todo um ferramental para poder fazer locação. E agora nós estamos afiançando aqui com o Jeff o seguinte: não precisa mais. Eu queria, Isso não é mais necessário. eu queria que você falasse pra nossa audiência aí o core business principal do Alu OK. Alô, ok, exatamente. Alu OK. Eu sei que é a visão 360 graus. Sim. Mas explica o passo a passo. Como que funciona? Eu vou sentar. Eu podia Sintetizar, né? eu podia responder isso de duas formas. Eu podia responder aqui que eu vou te desenhar os 32 processos da locação, que são basicamente 32 processos que você precisa ter para poder fazer a locação, e te falar o que são as dores de cada um. Eu vou resumir isso na segunda resposta, que aí eu vou ser mais econômico. Pensa que você sabe fazer muito bem relacionamento com o mercado e com os clientes. Cuide disso, o resto a gente faz. Eu sintetizo isso. Por quê? Porque quem vai fazer a mudança de titularidade? Quem vai fazer a vistoria? Quem vai fazer a DMOB? Quem vai emitir o boleto? Quem vai conferir o boleto? Ah, fundo reserva? Tem fundo reserva. Quem vai conferir o fundo reserva? E o IPTU que está pago e que não está pago? Como é que você vai administrar isso? E muitas das vezes as imobiliárias, principalmente, que estão atuando com locação, não basta só ter essa estrutura, mas tem que ter gente capacitada para poder fazer isso. E o que a gente menos vê, Jefferson, é pessoas capacitadas, porque não existe formação. Ah, eu tenho um curso de gestor locatício para imobiliária, que esse cara faz o curso lá e ele entra aqui na minha... Esquece. A imobiliária tem que formar esse profissional. Só que muitas vezes ela forma esse profissional e ao mesmo tempo ela fica refém desse próprio profissional. Então esse profissional é o cara que mais executa, mas é o cara que cria a maior dependência. Então a imobiliária ela não tem um processo. O processo é do João que está fazendo ou da Maria que está fazendo. E muitas vezes o dono da imobiliária se finge que está acreditando nisso. Por quê? Porque a Maria está ali. Mas acontece o seguinte: no dia que a Maria der uma dor de barriga, no dia que a Maria tiver que ausentar, como é que fica essa gestão? Então é aí que a gente entra, porque no fundo é aquilo que nós estamos falando. O mercado está virando e está virando muito rápido. E estão vindo tendências que as pessoas estão acontecendo. Você vai para fora, você tem hoje as administradoras. Então são pessoas nichadas, em nichos. Então quando você fala de locação hoje, para que... Vamos lá, eu preciso ter uma sala com X computadores, com X sistemas, com X cadeiras, com X pessoas operando isso? Não, porque eu tenho alguém que é sistema, processo e pessoas, que já faz isso, não é com mais excelência, não, com escala. Então, para que eu vou ter essa estrutura pagando se eu tenho isso no variável e posso escalar isso da melhor maneira possível? Ou seja, você tem 100 contratos hoje, vai buscar os seus 200. Você tem 10 corretores autônomos, você tem aí 2 contratos que você está fazendo aí por mês, vai buscar 10 contratos. Vai fazer a sua poupança. A poupança do corretor, gente, é a locação. E o pulo do gato aí, que o corretor não sabe, que toda imobiliária, ele ganha só no primeiro aluguel. Ah, acho que nas minhas andanças, eu não vejo nenhuma coparticipação. E na recorrência? Eu não vejo nenhuma coparticipação das imobiliárias pagando para os corretores ou para aqueles que fazem a relação da locação na recorrência. E tem uma explicação matemática disso. É só no primeiro e muitas vezes uma porcentagem. Isso. apenas. Às vezes no primeiro alocação, se é 50% ou 100%, e um percentual desse bem colocado. Só que tem o seguinte: por que ela não remunera isso na recorrência? Porque muitas vezes os 10%, os 7%, o 8% que ela cobra da administração não cobre o custo. Então ela não tem nem como compartilhar. Aí é o que mais a gente escuta, né? Ah, a locação paga minhas contas. A locação me ajuda aqui nas despesas da... Só que a locação, gente... Só paga um mês e outro mês. A locação é o que está deixando dinheiro na mesa e o pessoal não está entendendo isso.
Um terço dos imóveis que estão hoje nas capitais, um terço dos imóveis das capitais do Brasil, na média, já são no regime de locação. Então, ou seja, de cada 3 imóveis nas capitais brasileiras, na média, um imóvel é de locação. Então, se o corretor também, que é autônomo, não entender isso, ele vai ficar sem um terço do mercado. Assim, de uma forma muito prática aqui, você está atendendo só 66% do mercado, os outros 33%, quem vai atender? E é por isso que a locação ela oportuniza, porque a locação tem uma coisa, e que a gente foi aprendendo, também aprendendo com as imobiliárias, com os corretores que trabalham conosco, a locação é a forma mais rápida dele captar o imóvel, ainda que para venda. Porque está todo mundo batendo na porta do imóvel para poder captar ele para venda. Então o dono do imóvel falou assim, dá licença, Jeff, não quero mais saber de corretor, já tem uns 10 aqui, já está anunciando, ninguém está vendendo, estou puto da vida e tal, não sei o quê. Mas o senhor não quer alugar? Como assim? Não estou alugando, não, mas o senhor não quer que eu faça aqui um trabalho para poder fazer locação? Aí você atenta para um outro cenário. E muitas das vezes, essa porta que é entreaberta para você na captação do imóvel para locação é a maneira que você tem de converter esse imóvel para venda. A gente tem uma corretora que trabalha no sul da Remax Domo, que é lá do Acre. Um abraço, Acre, você está fazendo um trabalho hérculo aí no Rio Grande do Sul. Parabéns para você, aproveitando a deixa. Essa corretora, ela é campeã de venda, não é porque ela é a melhor vendedora, não. É porque ela capta os imóveis para locação e converte os imóveis para venda. Olha isso. Aí ela usa a locação não para ser um fator dela de remuneração, mas ela usa a locação para poder captar o imóvel para venda. E está ganhando prêmio atrás de prêmio, ganhando comissão atrás de... Por quê? Os imóveis que ela está pegando são imóveis de primeira linha. E muitas das vezes o cara não quer deixar para alugar, mas dependendo da forma como você coloca isso acaba vindo para a imobiliária. E aí ela consegue converter, que é o trabalho do corretor, né? Sim. Fazer a Exato. conversão do E imóvel. muitas vezes o próprio inquilino pode comprar o imóvel, ou seja, ela teve a captação Sem do inquilino dúvida e ainda nenhuma. o comprador do próprio imóvel, porque antes do proprietário vender, ele tem que oportunizar o inquilino Isso. comprar o imóvel. E ele Exato. pode fazer essas duas opções para a mesma pessoa. Sim. Se você olhar, por exemplo, para Santa Catarina, que é uma cidade, Florianópolis ali, Eu morei em Itapema e Porto tal. Alegre por 15 anos. Então, Eu- você tem uma relação. O que está acontecendo ali? É um boom. Muitas pessoas estão É a querendo ir para Dubai lá. brasileira. Muitas pessoas estão querendo ir para lá. Só que essas pessoas vão com o intuito de comprar o imóvel. Primeira aluga, conhece a região. Perfeito. É isso. Acontece muito. Então a locação, volto de novo, é o primeiro acesso. Então ela aluga, deixa eu ver se é o bairro que eu quero estar, se de noite aqui não tem problema, como é que é a segurança. E aí, se aquilo me atrai, poxa, eu quero comprar esse imóvel. E É por aqui que eu quero isso, ficar. O bom relacionamento interpessoal, porque o proprietário do imóvel, ele vai te passar todas as informações, se você passar confiança Sim. para ele. Acontece muito, por exemplo, eu já tive uma venda lá em Aracaju, de uma seguidora minha que não me conhece pessoalmente, ela encontrou meu canal, gostou de um lançamento lá, passou toda a documentação e eu encaminhei para a imobiliária de lá. Um outro foi recém, lá de Paraná, lá da região sul. Perfeito. Juro pra você, eu vendi um imóvel pra ele de uma construtora totalmente que não é meu hall de experiência, hall Perfeito. padrão, a Vitacom. Um cara não conheço pessoalmente, tá? Hoje a gente se segue, mas ele pagou uma boa quantia num estúdio aqui na Vitacom Brigadeiro. Perfeito. Ou seja, ele sentiu confiança no que eu falo na internet. Mesmo falando brincadeiras, as pessoas entendem quando você é uma pessoa que se pode confiar. Porque entre eu ser uma pessoa brincalhona e eu saber o que eu falo, Perfeito. as pessoas sabem distinguir o que você falou e o que você brincou. Então, o corretor também ele tem que se preocupar e passar confiança. Perfeito. Show. Essa é uma deixa muito importante, porque se você pegar, tem uma declaração de 15 dias atrás do presidente da MRV, até meu xará, Eduardo, ele falando que o futuro da companhia não é a venda do imóvel, está na locação. Uau. Olha isso. Que o consumidor dele não é o consumidor que vai comprar o imóvel, mas é o consumidor que vai ter acesso ao imóvel, porque a gente está vivendo a mudança de geração. Então, se você vai para os Estados Unidos, por exemplo, a gente, na verdade, você não compra. Existe a compra da casa, mas é um leasing que é feito, mas na grande maioria são fundos de investimentos que são dando de grandes prédios, que eles chamam de multifamiliares, e que, na verdade, é só locação, você só aluga o imóvel. E isso está acontecendo agora com a Lugo, está acontecendo com a Vitacom, e estão fazendo muito bem. E por que estão fazendo muito bem? Porque eles desbravaram um nicho que ninguém quis desbravar, que é o multifamily, a multipropriedade ali da relação de você ter um imóvel para alocação. Tanto que a Vitacom está conseguindo, inclusive, remunerar melhor os seus, vamos chamar, investidores,
porque ela entra, de uma certa forma, num custo ali para ele e consegue entregar, até em contrato, uma remuneração melhor até do que o mercado está falando aí de 0,5, que é normalmente o que o pessoal precifica. Então, está acontecendo um boom na locação que as pessoas precisam acordar para isso. E cada vez mais o que a gente vai ver é a locação sendo uma oportunização para quem tem acesso ao imóvel. Por isso que a gente precisa estar atento a isso. Só trazendo uma outra informação para você. Se você olhar o número de carteiras de motoristas emitidas nos últimos 10 anos, estão diminuindo na proporção de 400, 300 mil carteiras ano a ano. Diminuindo. Por quê? A garotada nova quer ter o carro? Não. Antigamente você fazia 18 anos, o que você sonhava? Quero o meu primeiro carro. Eu quero ter. Agora, não, eu pego o carro aqui, eu uso ali, eu uso aqui. Então eu uso. Eu não quero ter, eu quero usar. Essa que vai ser a diferença do imóvel. E quem acreditar nisso vai ganhar o jogo. Show. Eduardo, muito bom falar com você. Prazer, viu, Nós Jefferson? vamos ter mais coisa. Eu quero deixar um gostinho de quero mais aí. Perfeito. E eu tenho certeza que as pessoas ouviram falar da Alu OK. É Alu OK? Alô, ok, alô, ok. E a Alu OK vai ser uma startup aí que vai revolucionar o mercado de aluguel. Né? Você é um cara inovador. Ganhou um prêmio aí de celebridade, não é à toa, porque tem realmente relevância no mercado imobiliário. Obrigado, Jefferson. Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. Pô, prazer é nosso. Prazer é nosso e de parabéns, gente. Para quem não conhece o Jefferson, olha, eu estou surpreso positivamente, porque eu nunca vi o grau de profissionalismo e de tamanha disrupção daquilo que ele quer ofertar para vocês que estão do outro lado aí da mesa. Eu acho que é primordial ter esses movimentos de instrução e de transformação, porque no fundo ele é um agente transformador. Nós estamos aqui tentando contribuir para esse movimento, mas ele criou aí um modelo de negócio que poucos têm e por isso é muito bom conhecer pessoas que estão nessa toada também de transformar o mercado. Obrigado. Eu acho que é por aí que a gente vai crescer e desenvolver o E mercado. eu quero te pedir, corretor, vai lá no Aluga OK, você vai saber mais coisas lá, segue também, né, o nosso amigo, eu vou Perfeito. deixar as redes sociais aqui. Perfeito. E tamo junto, compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos, manda para o mercado imobiliário, deixa seu like e segue a gente nas redes sociais, tá bom? Um grande beijo, até mais, tchau, tchau.